Você já percebeu o mundo ao seu redor? Você já percebeu quanta coisa que Deus coloca diante dos seus olhos para que você o compreenda, o entenda, o perceba, acredite nele e viva para ele? Não, você não percebeu? Às vezes você está tão ocupado com tanta coisa que não percebe coisas claras diante dos seus olhos. De que eu estou falando? Esse vídeo vai te explicar. Por isso, fique comigo, porque você precisa enxergar certas coisas que já estão claras diante dos seus olhos. Por favor, nesse momento eu peço que você se inscreva no meu canal, toque no sininho e clique em todas, para diariamente saber das publicações do Bom Dia Coração. Todo dia uma meditação linda para a sua vida. Se você gostar do vídeo, me dá um like, copie o link desse vídeo e manda para todos os seus amigos no Instagram, Facebook ou WhatsApp, tá certo? Bem, hoje eu quero ler com você o Salmo 19, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Queridos, essa afirmação aqui é tão forte. O texto está falando que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O que esse texto está dizendo é que só não enxerga a Deus na natureza quem não quer. Só não vê a grandeza de Deus na natureza quem não quer. Só não percebe que esse mundo só poderia ser feito por uma mente inteligente quem não quer. Só não percebe que se Deus criou isso tudo e criou você, que Ele com certeza tem um propósito para você, só não enxerga isso quem não quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que estão focadas em muitas, mas em muitas coisas. Estão empreendendo, estão trabalhando, estão estudando, estão construindo, estão fazendo obras sociais, estão ajudando pessoas, estão cuidando da família. Realmente, uma correria incrível, muita coisa sendo feita. Mas às vezes, na correria da vida, a gente não para perceber detalhes que não teriam explicação lógica, a não ser a figura da presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que tem gente que não para um minuto de alguma atividade que não seja para olhar no celular. Há pessoas que pegam um ônibus e vão de um ponto a outro, ou vão num avião de um ponto a outro, e o trajeto inteiro não olham para a janela para ver uma paisagem um minuto. Vão no celular, ouvindo coisas, vendo imagens, vendo vídeos, mandando recados o tempo todo. A gente está tão veloz na nossa vida que a gente não para apreciar o belo. E quando a gente não aprecia o belo, a nossa vida se torna uma vida feia, uma vida sem brilho. Quando Paulo diz aqui, quando Davi afirma aqui, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, ele está dizendo, olha, se você não quiser acreditar em Deus, tudo bem, mas não tem como você olhar para a natureza, a perfeição disso, o colorido disso, a dinâmica disso, a forma como o firmamento, o céu, as estrelas, os luminares, o efeito disso sobre as marés, sobre os mares. Você não tem como olhar para isso tudo e não entender que existe um Deus. Se o sol fosse só mais um pouquinho perto da terra, não viveria ninguém aqui. Se a lua fosse um pouco mais perto da terra,
as marés seriam tão grandes que todos os dias todo o planeta seria inundado pelas águas. São muitos detalhes técnicos, são muitos detalhes científicos que não cabem numa lógica de caos. O que é a lógica de caos? É você achar que um grupo de átomos foi se combinando do nada e de repente surgiu o mundo. O que a Bíblia está dizendo é, se você olhar para a natureza, você vai ver que tem alguém muito criativo, alguém inteligente, alguém maior do que tudo isso, que planejou essa terra. E a obra-prima dessa criação não é a árvore, não é a montanha, não é o mar, não é um local cheio de neve, por mais lindo que seja. A obra-prima da criação é você. E se você é a obra-prima da criação, e a criação é tão perfeita, é tão linda, veja você que uma camada sobre a crosta da terra é a camada fértil, para que houvesse a vegetação e o homem pudesse se alimentar, e os animais pudessem se alimentar também desses vegetais, para que o homem se alimentasse também dos animais e dos vegetais. Isso tudo não é por acaso, não. Essa camada que cobre a terra, a água que cobre a terra, tudo isso é planejamento de Deus. Mas se você não quiser enxergar assim, você vai achar que tudo é acaso. E se o mundo é acaso, você é acaso. E se você é acaso, você vai viver um acaso. Você pode projetar, planejar, executar, mas tudo que você consiga é um acaso que vai acabar e não vai deixar nada de consistente, porque com você morre a sua história, com você morre o acaso. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que esse firmamento, que esse céu, que essas estrelas, que toda a criação que revela a presença, a inteligência e o poder de Deus, e que esse Deus fez mais do que a natureza, mais do que o firmamento, fez você. E não fez você para qualquer coisa, fez você para brilhar, porque Ele tem expectativas na sua vida. Deus está preparando uma família para viver com Ele a eternidade. Deus tem expectativa sobre a tua vida, de que você viva uma vida legal, bonita, empreendedora, e que você viva para a glória dEle. Que a sua forma de viver mostre que o caráter dEle existe num mundo corrompido, que a firmeza dEle existe num mundo em que as pessoas têm medo de falar o que elas pensam, para não ser taxado disso ou daquilo. A expectativa dele é que você mostre para o mundo que quando Cristo morreu na cruz, não foi à toa não, morreu por amor, morreu no nosso lugar. Nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas Ele pagou o preço no nosso lugar. Esse Deus não fez você por um acaso, fez com expectativa que você vivesse nesse mundo e mostrasse que é possível viver nesse mundo, à luz de como Ele viveu nesse mundo. Jesus viveu nesse mundo e foi alegre, e foi expansivo, comeu churrasco com os discípulos, pegou crianças no colo, frequentou a casa de amigos, comeu na casa de Marta, Maria e Lázaro, fez atos de bondade, ensinou princípios de vida. E quando teve que fazer uma escolha entre a sua própria vida e o outro, preferiu o outro. Preferiu você. Nunca chame de acaso uma vida pela qual Jesus morreu. É ingratidão isso. Pense nisso. O firmamento revela que isso tudo aqui não é acaso. Isso não é acaso, você não é acaso. E se você não é acaso, descubra o propósito de Deus. Viva e seja feliz. Senhor, que cada um de nós descubra o propósito para essa vida que não é um acaso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, por favor, mande para todos os seus contatos. Me ajuda aí a levar mais longe a palavra de Deus. E amanhã estamos juntos, tá? Fica na paz. Um beijo.
Música